Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, a paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Estamos para mais um dia da palavra, leitura da palavra de Deus. E lembrando que nessa ocasião nós escolhemos a versão NAA para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje vamos dar sequência no livro de Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler aí a palavra do Senhor, mas antes eu quero orar com você. Querido Jesus, meu amigo, Senhor e Salvador, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Teu nome seja engrandecido, ó Pai, através de nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome, a honra, a glória e o louvor, sempre e sempre. Juízes capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor entregar nas minhas mãos, então eu serei chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as palavras dizendo diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Peço que vocês me deixem passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz, depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra deste, e acampou do outro lado de Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, e rei de Hesbom. Israel lhe disse: Por favor, deixe-nos passar na sua terra até nosso destino. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-los passar.
pelo seu território. Pelo contrário, reuniu seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel e os derrotou. Israel tomou posse da terra dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse do território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante do povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é de fato que você considera como sua propriedade aquilo que, quando queremos seu Deus lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom, nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas e em todas as cidades que ficam à margem, e Arnon, à margem do Arnon, porque vocês amonitas não se recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pecou contra vocês, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté que havia lhe mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade a em Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon na minha mão, nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor entregou nas mãos deles, e ele derrotou Aroer até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, que Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para a sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filho. Quando Jefté viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor? Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, filhos de Amon. E ela disse a seu pai: Que me seja concedido isto. Deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou, e seu pai, que lhe fez segundo o voto lhe tinha feito. Assim, ela nunca teve relação com homem algum. Daqui veio o costume de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Juízes, capítulo de número 12. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 12.
diz assim: Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafão e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os eframitas, porque estes tinham dito: Vocês, gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales de Jorão, que conduzem a Efraim. E quando alguns fugitivos de Efraim diziam: Quero passar, os homens de Gileade lhes perguntavam: Você é efraimita? E se respondessem que não, os homens de Gileade, lhes dizia: Então diga Shibolete. E ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra. Eles agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 eframitas, e Jefité, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado das cidades de Gileade. Ibsã, depois disso, depois de Jefité, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã, veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Eliel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdom julgou Israel durante 8 anos. Então Abdom, filho de Eliel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado ao Senhor Deus. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ela e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse: O homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhança à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha
e não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem uma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu, deu a notícia ao marido, e ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a mulher. Quando entrou, o homem perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? E o anjo do Senhor disse a Manoá: A mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome para que possamos honrar você? Quando se cumprir aquilo que nos falou, o anjo respondeu: Porque você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a mulher estavam observando. Aconteceu, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo, nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito a nossa mão, de nossa mão o holocausto. E oferecemos que oferecemos, e a oferecemos de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria de que buscassem para ser minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todos nosso povo, para que você tivesse que ir buscar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Busque essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor.
pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e sua mãe em Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-los e me explicar seu enigma, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão 30 túnicas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma. Queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come, do que come saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Convença seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. No sétimo dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no sétimo dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon e matou 30 homens daquela cidade, e pegou as roupas deles e as deu aos de decif aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Juízes capítulo 15. Passando algum tempo, nos dias da colheita do trigo de Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar e lhe disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso dei ao seu companheiro. Mas você não concorda com que a irmã mais nova é mais bonita que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão diz: Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fiz algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2, foi pela cauda e prendeu uma tocha em cada par, pôs fogo nas tochas
e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estavam por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna chamada da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? E responderam: Viemos prender Sansão, para fazer com que ele mesmo que fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você fez isto? E ele respondeu: Assim como fizeram comigo, fiz com eles. E os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. E eles disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-los nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as amarradas que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou que uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens, e disse: Com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramatilei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio de teu servo, esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar chama em Acoré. Até o dia de hoje, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, ali viu uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: Vamos esperar até o raiar do dia. Então nós matamos. Porém, Sansão ficou deitado e somente até a meia-noite. Ele se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as agarrou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte, que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. A mulher se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhes disseram: Convença-o a revelar em que consiste a grande força e como poderias dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você conte em que consiste a sua grande força e como você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes
dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas no arco com que como se arrebenta o fio de estopa e chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentira. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrarem bem com as cordas novas, em que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou as cordas novas e amarrou, e depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas do seu braço como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderá ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as sete tranças da minha cabeça e se prender num pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia, ela pegou e teceu 7 tranças dele num tear e prendeu como num pino de tear, e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele se despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama e não me revela seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele angustiou até a morte. Então ele contou o segredo, dizendo: Nunca foi passado navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venha mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ele, e trouxeram como eles tinham, como com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo-a chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que já havia se retirado dele, que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, e amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas os o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O Senhor Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus em Dagom, e para se alegrar diziam: Nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e mutilava nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora,
O templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim, dá-me só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas. Com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que lhes foram roubadas, a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo e eu peguei. Então a mãe disse: Que o Senhor abençoe meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe e disse: Da minha parte, dedico esta prata ao Senhor. Deus, a favor de meu filho, será usado para fazer uma imagem de escultura de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata para você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe e pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e a sua fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O levita na casa de Mica. Havia um homem de Belém de Judá, na tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar, e assim seguiu o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e Mica lhe perguntou: De onde vem? E ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo, como meu conselheiro sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, e roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um dos seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Damitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens entre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estol, para espiar e explorar a terra, e lhes disseram: Vão, explorem a terra. E chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhes perguntaram: Quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que pretende você a este lugar?
E ele respondeu: Assim e assim Mica fez comigo, e ele me contratou e me tornei sacerdote dele. E eles lhes disseram: Então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. E o sacerdote respondeu: Vão em paz, o caminho que você está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, vieram viram que o povo daquele lugar vivia em segurança segundo o costume dos sidônios, em paz, sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia, porque qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e a Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: E então, o que vocês nos dizem? E eles responderam: Preparem e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa, ocupem a terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfiam de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É assim, é um lugar em que não falta nada e que não existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos Damitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados e as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado Maanedã até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Decidiram, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era da casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar da imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica, apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição. O sacerdote perguntou: O que é que vocês estão fazendo? E eles responderam: Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja nosso conselheiro, e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um homem do que ser sacerdote a uma tribo e uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. E eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. E eles gritaram para os filhos de Dan que voltaram, que voltando-se perguntaram a Mica: O que é que você quer? Porque você convocou todo esse povo? Mica respondeu: Vocês pegaram os deuses que eu fiz, também o meu sacerdote, e foram embora. O que sobrou para mim? Vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhes disseram: Seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabaria atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica, as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís como um povo que vivia em paz, sem desconfiar de nada. Mataram os moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Não havia ninguém que os livrasse, porque
moravam longe, Sidom, e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Rehobote, e os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias e comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, você pode ir embora. Os dois sentaram, comeram, beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: Por favor, fique aqui mais uma noite e alegre-se o meu coração. Quando o homem se levantou para partir, o sogro insistiu para que ficasse a ele mais uma vez. Pernoitou ali. No 5º dia ele se levantou de madrugada para partir. O pai da moça lhe disse: Coma alguma coisa, fique só ao entardecer. E ambos comeram juntos. Então os homens se levantou para partir, e ele, sua concubina e seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, disse: Olhe, está ficando tarde da noite, vem chegando, passe mais uma noite. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou e partiu e chegou até a Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus, e passaremos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos em um pouco mais adiante, até Gibeá. E continuou: Venha, pois, a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram diante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, e os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos, viu o viajante na praça da cidade e perguntou: Para onde você está indo e de onde você vem? O levita respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor.
ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz seja com vocês. Tudo o que lhe vier a faltar, fique do meu encargo. Só não passe a noite na praça. Ele levou o moço para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho dono da casa: traga para fora o homem que entrou à sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles, e disseram: não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está na minha casa, não façam uma loucura dessa. Vejam, aqui estão minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam uma loucura dessa com esse homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o Senhor estava hospedado, e ela ficou ali até clarear o dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou, abriu a porta da casa para continuar a viagem. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levanta-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando-se em casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessa, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso durante entre si e digam o que se deve fazer. Juízes capítulo 20. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como a terra de Gileade, saíram da congregação e reuniu-se diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes e todo o povo de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxaram da espada, e os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: conte-nos o que aconteceu, como aconteceu essa maldade. Então Levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100 e 100 de 1.000, de 10.000, para
providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ele conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel ajuntaram como se fosse um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entregue-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que o matemos e tiramos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos e os filhos de Israel, ao contrário, vindo às suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia os filhos de Benjamim convocaram todas as cidades, 26.000 homens que puxaram a espada, além dos moradores de Gibeá, das quais reuniram 600 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 70 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxaram a espada, todos eram homens de guerra. Os israelitas se levantavam e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Judá, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim, tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá naquele dia e mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e a eles novamente tomaram posição de ataque, e no mesmo lugar, no primeiro dia, tinha feito assim. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram ao Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá ao encontro deles e mataram mais 18.000 homens de todos que puxavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo que foram com ele, choraram e estiveram ali durante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor, porque naquele dia a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dele aqueles dias. E os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra nosso irmão da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei na mão de vocês. Então Israel pôs-se emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim, tomaram posição de ataque contra Gibeá, como nas outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro, deixando-os atrair para longe da cidade, e começaram a matar alguns do povo de Israel, como havia feito das outras vezes, pela estrada das quais vai para Betel, e outra que vai a Gibeá. No campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para a estrada. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar das vizinhanças de Gibeá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam a espada.
Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados, e os homens de Israel foram cedendo o terreno aos benjamitas, porque confiavam nas emboscadas que havia posto contra Gibeá. E as emboscadas avançou depressa e investiu contra Gibeá, passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada que era fazer subir a cidade em grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel, que já tinham matado uns 30 deles, e diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como uma nuvem de uma coluna. Os filhos de Jamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados porque viram que o desastre era iminente. E eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham da cidade, os destruíam no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repuseram ali os alcançaram até diante de Gibeá, para a nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. Ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos perto de Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles valentes que puxavam a espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram o fio da espada. Tudo o que restou na cidade, tanto homem como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em toda a cidade que encontraram. Juízes capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram o holocausto e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de nós das tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinha feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os homens de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram a alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa, e eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento e à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali, pois a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. E isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E achando entre eles moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca havia tido relação com homem algum, e as trouxe ao acampamento em Siló, que ficava na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon. Eles fizeram uma proposta de paz.
Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes Gileade que tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: Como obteremos mulheres para os que sobraram? Visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas, e disseram mais: Deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser nenhuma tribo de Israel deve ser destruída, porém nós não podemos dar a eles filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que, de ano em ano, há uma solenidade ao Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, ao lado nascente do sol, pelo caminho que vai a Betel, a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: Vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, cada um agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas virem a queixar-se de nós, diremos: Tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não deram a eles, pois neste caso seriam culpados de qualquer juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e entre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, edificaram as cidades que habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra de Israel. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com elas. Enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Então o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas comigo, que bondosas com os que morreram, e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, e cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu desse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, minha amargura é maior do que a de vocês,
porque o Senhor desgarrou a sua mão contra mim. Então, de novo, clamaram em alta voz. Orfa, com um beijo, despediu da sua sogra, porém Ruth agarrou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, outra coisa que não seja a morte, me separar de você. Então Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: Essa não é Noemi? Porém, ela lhe disse: Não me chame Noemi, mas Mara, porque Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas agora me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar Noemi? Se o Senhor me deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espiga atrás naquele que me permitiu fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem a se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Porque o Senhor está me favorecendo? Se importa comigo? Se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, sei que você deixou pai e mãe, a terra onde nasceu, e veio para o povo. Antes disso, você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você me está favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita
e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rude com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela as apanhe. Não a repreenda. Assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra o que havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia da serva de Boaz para apanhar espiga até que a colheita da cevada e o trigo acabou, e continuou morando com sua sogra. Ruth capítulo 3. Noemi, sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você e para que você seja feliz? E esse Boaz é companheiro de cujas servos você está, não é dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se e ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava de coração tanto alegre e foi deitar ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu o pé dele e deitou-se. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e assentou-se, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. E Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda sua mão sobre esta serva, porque o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, que ele o faça, mas se ele não quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira, e disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou
ele a encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que o homem tinha feito por ela. E disse: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba que em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ruth capítulo 4. Boaz foi até o portão da cidade, sentou-se ali, e eis que o resgatador de Boaz havia falado e ia passando. Então ele o chamou: Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi voltou da terra dos Moabitas, pois à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do povo. Se você querer resgatá-las, faça isso. E se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-la a não ser você, e depois de você eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador diz: Nesse caso, não poderei fazer resgate, para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto o resgate quanto a resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália dos pés e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália dos pés. Então Boaz disse aos anciãos do povo: Hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo o que lhe pertencia a Elimeleque, Malom e Quilom, e também como por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos no portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão dos anciãos disseram: Somos testemunhas, e disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que com os seus filhos que o Senhor lhe der, essa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho de Tamar, deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve a relação com ela, e o Senhor concebeu, e ela ficou grávida, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi, e estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Roão, Roão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson.
Nação gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Glória a Deus pela leitura de hoje e vamos orar ao Senhor. Amigo Jesus, obrigado por este momento na tua presença. Que o teu Santo Espírito possa falar de forma especial e poderosa aos nossos corações. Continuo, Senhor, pedindo a Ti, ensine-nos a Tua palavra. Que nós possamos aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Fugir da aparência do mal. Ó Deus, resistir o inimigo, para que possamos, ó Deus, ser fortalecidos na força do Seu poder. Amém. Deus te abençoe grandiosamente.